Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir, praticar o seu listening, tentar compreender. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação. Tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Debate question. Should workers be able to claim back holiday time if they fall ill during paid leave? As far as I'm concerned, holidays are there for a reason. So you can recuperate after a year of hard work and then return refreshed and ready to work again. If you're sick on holiday, you'll come back even more run down than before. And this will mean that you're even more likely to get sick. So why should someone who has worked hard all year have their holiday ruined, the one time in the year when you can really relax, because they got sick when they were meant to be resting? Imagine if you came down with something and had to fly home early or spend the rest of the time in bed. You definitely want some form of compensation, wouldn't you? Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. Debate question. Should workers be able to claim back holiday time if they fall ill during paid leave? As far as I'm concerned, holidays are there for a reason. So you can recuperate after a year of hard work and then return refreshed and ready to work again. If you're sick on holiday, you come back even more run down than before. And this will mean that you're even more likely to get sick. So, why should someone who has worked hard all year have their holiday ruined? The one time in the year when you can really relax, because they got sick when they were meant to be resting. Imagine you came down with something and had to fly home early or spend the rest of the time in bed. You'd definitely want some form of compensation, wouldn't you? Very good. Olha só então. Debate question. Debate vem de debate. Question, questão. Então, debate question, questão para debate, questão de debate. Should workers be able to claim back holiday time if they fall ill during paid leave? Should workers. Should é um verbo modal, ele pode ser utilizado como dever de conselho, né? Ah, você deveria fazer aquilo, você não deveria fazer isso. E should também pode ser utilizado para expressar expectativa, tá? Então, should workers, workers, trabalhadores. Ó, vem de work, verbo trabalhar. Worker, trabalhador, workers, trabalhadores. Be able. Able tem a ver com capaz, be able, ser capaz. Também pode ser utilizado no sentido de conseguir. Be able, ser capaz, to claim back. Claim é clamar, reclamar. Back, de volta. Holiday, ó. Holiday, no inglês britânico, pode ser tanto férias quanto feriado. Então, atenção ao contexto. No inglês americano, vacation, férias e holiday, feriado, tá? Então, aqui seria férias, tá bom? Nós estamos falando aqui de férias. Should workers be able to claim back holiday time? Time, tempo. If, se, they, eles, fall ill. Fall ill é adoecer, ficar doente, ó. Fall isoladamente é o verbo cair, ill, doente. Então, cair doente é ficar doente, adoecer. During, durante, paid leave. Paid tem a ver com pago, remunerado, e leave vem do verbo sair, deixar, abandonar. Então, esse paid leave seria suas férias, de fato, né? As férias remuneradas. Fall aqui, lembrando que também pode ser outono, tá? Então, preste bastante atenção ao contexto. Should workers be able to claim back holiday time if they fall ill during paid leave? Então, os trabalhadores deveriam ser capazes de claim back, reclamar de volta o período de férias se eles ficarem doentes durante
as férias remuneradas, né? Durante essa ausência irremunerada, durante as férias pagas. Então, os trabalhadores deveriam ser capazes de reclamar de volta, clamar de volta o período de férias se eles ficarem doentes, se eles adoecerem durante as férias, né? Durante as férias pagas. As far as I'm concerned, as far as I'm concerned pode significar no que me diz respeito, até onde eu sei, na minha opinião. Então, as far as I'm concerned, como aqui é um debate, a pessoa está dando a opinião dela. Então, na minha opinião, holidays are there for a reason. Então, holidays, férias, estão lá, né? Existem for a reason. Por um motivo. Reason, motivo, razão. Então, as férias existem. As férias estão lá, as férias existem por um motivo, por uma razão. So, you can recuperate after a year of hard work. So, então, you can, você pode. Esse então você pode, para que você possa. Can, verbo modal, poder ou conseguir, né? So, you can, para que você possa. Recuperate, recuperar. Recuperate é o verbo recuperar. After, depois, a year, um ano, year, ano of hard work. Hard tem a ver com difícil, também pode ser utilizado no sentido de duro. Hard work, trabalho duro, trabalho pesado. Para que você possa se recuperar depois de um ano de trabalho pesado, trabalho duro. And then return refreshed and ready to work again. And then, e então, then, sequenciador, return, retornar, refreshed, renovado. Refreshed, renovado, and ready, ready, pronto, to work again, para trabalhar de novo. Então, ó, no que me diz respeito, na minha opinião, as férias existem por um motivo, para que você possa se recuperar depois de um ano de trabalho duro, and then, e então, retornar renovado e pronto para trabalhar de novo. If you're sick on holiday, se você está, né? If you're, se você está sick, doente, on holiday, nas férias, se você fica doente nas férias, you come back even more run down than before. You come back, esse apóstrofo com LL, verbo will. Will é um modal, um dos usos dele constitui futuro. Então, you come back é voltar, né? Ó, come, verbo vir, back, de volta. Então, come back, vir de volta, voltar. Então, você voltará, você retornará. Even more, ainda mais. Even é uma palavrinha que tem vários usos. More, mais. Even more, ainda mais. Run down. Agora, run down é um phrasal e tem vários usos também, tá? Run down pode ser atropelar, desgastar, dar uma olhada, analisar. Tem vários usos do rundown. Então, even more rundown, ainda mais desgastado, abatido, than, do que ou da qual, before, antes. Então, você retornará ainda mais abatido, desgastado do que antes. And this will mean that you're even more likely to get sick. And this, e isso, will mean, ó, will aí sem estar contraído. Mean tem a ver com significar, querer dizer, ter a intenção, referir. Então, and this will mean, isso significará that, que you're even more likely, que você está ainda mais likely, tem a ver com provável, to get sick, de ficar doente, de adoecer. Lembra que o get também tem vários usos, várias aplicações, inclusive o get pode ser tornar-se, né? Get sick, adoecer, ficar doente. Então, and this will mean that you're even more likely to get sick. Isso irá significar, isso significará que você está ainda mais provável de ficar doente, de adoecer. So, why should someone who has worked hard all year have their holiday ruined? Então, why, porque, should someone, deveria alguém, who, quem, has worked hard, que tem trabalhado pesado, duro, que trabalhou pesado, duro, or has worked, present perfect. Lembra aí,
algo que acabou de acontecer, algo que até o presente momento aconteceu ou não, ou aconteceu múltiplas vezes, algo que começou no passado e ainda dura no presente, algo que aconteceu no passado, mas não importa exatamente quando, porque o que aconteceu é mais importante do que quando aconteceu. Então, porque alguém que trabalhou pesado, trabalhou duro, né? O ano todo, all year, all, tudo, todo, year, ano. Have tem their, adjetivo possessivo para they, eles ou elas, né? Então, their, deles ou delas. Quando a gente está falando de alguém desconhecido ou de um sujeito não específico no inglês, nós utilizamos a terceira pessoa. É o caso de deixaram a luz acesa, esqueceram a torneira aberta, né? A gente não sabe quem foi, não estamos especificando ninguém. Então, é por isso que eu estou utilizando esse their holiday, né? Deles, as férias deles. Aqui eu tenho someone, alguém, eu não estou especificando uma pessoa, né? Tô falando de alguém, eu tô dando um exemplo. Então, por que alguém, né? Alguém que trabalhou duro o ano todo deveria ter suas férias arruinadas, ruined, arruinadas? Ou então, por que alguém que trabalhou duro o ano todo deveria ter suas férias arruinadas, ruined, arruinadas. Ruined vem de arruinado, né? Só que aqui, férias arruinadas. The one time in the year when you can really relax. The one time, então as férias, the one time, a única época, né? One, time, tempo, também pode ser utilizado nesse sentido de época, período. Então, a única época, o único período, in the year, em o ano, no ano, when, quando, e o can, você pode really relax, realmente relaxar. Because they got sick, aí tá vendo de novo, they, porque eles ficaram doentes. Got é o passado de get. Mas lembra que eu falei que get sick, ficar doente, adoecer. Então, porque eles adoeceram, porque eles ficaram doentes. When they were meant to be resting. When, quando, they, eles. De novo, não estou especificando ninguém. Were, passado do verbo be. Meant to be. Meant to be. Olha só, meant é o particípio do verbo mean. Lembra que eu falei que mean tem a ver com significar, querer dizer, referir, ter ou não a intenção? Meant to be, junto assim, né? Meant to be, pode ser utilizado no sentido de destinado a ser. If is meant to be, it will be. Se está destinado a ser, será, vai acontecer. E também pode ser utilizado no sentido de deve ser, né? Ou deveria ser. Quando eles deveriam estar resting, descansando. Lembra que be, ser ou estar. Então, deveria ser ou deveria estar. Devia ser ou deveria estar. Deve ser ou deve estar. Vai depender aí do tempo verbal da frase. Então, quando eles deveriam estar resting, descansando. Rest é descansar. Resting, descansando. Quando eles deveriam estar descansando. O parágrafo inteiro ficou assim. Então, por que alguém que trabalhou duro o ano todo deveria ter suas férias arruinadas? O único período do ano quando você pode realmente relaxar, porque eles adoeceram quando eles deveriam estar descansando. Imagine if you came down with something and had to fly home early or spend the rest of the time in bed. Então, imagine, verbo imaginar, if you came down. Se você, né? If you, se você, came down. Came down. Came é o passado do verbo come, vir. Came, passado de come. Então, come down é um phrasal. Came só está conjugado no passado. Mas come down é um phrasal e tem vários usos, várias aplicações. Come down pode ser utilizado no sentido de literalmente abaixar, descer. Pode ser utilizado no sentido de cair de uma posição social, né? Abaixar uma posição social. Pode ser utilizado no sentido de passar por herança. Pode ser utilizado no sentido de voltar a si depois de ter bebido ou se drogado. Pode ser utilizado no sentido de acontecer, rolar, né? O que é que tá rolando? Então, tem vários usos, tá? Sempre vai depender do contexto. Imagine if you came down with something. Então, imagine se você pegou algo, se você ficou with something, com algo,
And had to fly home, esse você pegou algo, você ficou com algo, né? A gente está falando de ficar doente durante as férias. Então, se você contraiu alguma coisa, and had to fly home, had passado do verbo have, que é ter. E teve que fly home, fly, voar, home, casa. To fly home, então voar para casa, early, cedo, né? Early, cedo. Esse voar para casa cedo volta antes do que o planejado. Or spend, vem do verbo passar ou gastar. The rest of the time, o resto do tempo na cama. Então, o resto do período que você tinha de férias, você vai passar na cama. Imagine se você pegasse algo, né? If you came down, então tá condicional. Imagine se você pegasse algo, contraísse algo e tivesse que voltar para casa mais cedo, voltar para casa com antecedência ou ficar o resto do período de cama, né? Passar o resto do período de cama. You'd definitely want some form of compensation, wouldn't you? Esse apóstrofo com D é o verbo would contraído. Would é um modal, um dos usos dele é formar condicional. Would também pode ser utilizado para falar de algo que acontecia com frequência no passado, tá? Então, you'd definitely want. Want é o verbo querer. Então, você definitivamente iria querer, né? Would want, iria querer some form. Some, algum, form, forma. Compensation, compensação. Então, form of compensation, alguma forma de compensação. Wouldn't you? Você não iria, né? Você definitivamente iria querer alguma forma de compensação. Não iria? Você não iria querer? You'd definitely want some form of compensation, wouldn't you? Ok, very good. Então é isso, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do material, no caso do áudio ou do texto com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo. Debate question. Should workers be able to claim back holiday time if they fall ill during paid leave? As far as I'm concerned, holidays are there for a reason. So you can recuperate after a year of hard work and then return refreshed and ready to work again. If you're sick on holiday, you'll come back even more run down than before, and this will mean that you're even more likely to get sick. So why should someone who has worked hard all year have their holiday ruined, the one time in the year when you can really relax, because they got sick when they were meant to be resting? Imagine if you came down with something and had to fly home early or spend the rest of the time in bed. You'd definitely want some form of compensation, wouldn't you? Debate question. Should workers be able to claim back holiday time if they fall ill during paid leave? As far as I'm concerned, holidays are there for a reason. So you can recuperate after a year of hard work and then return refreshed and ready to work again. If you're sick on holiday, you'll come back even more run down than before, and this will mean that you're even more likely to get sick. So why should someone who has worked hard all year have their holiday ruined, the one time in the year when you can really relax, because they got sick when they were meant to be resting? Imagine if you came down with something and had to fly home early or spend the rest of the time in bed. You'd definitely want some form of compensation, wouldn't you?